Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa última aula do Esquenta, da nossa terceira edição do Sentido Pensar e Criar. Já sei que vai ter gente falando, continua, porque tem sido trocas muito produtivas, muito intensas, então tem sido muito gostoso dividir com vocês. Para quem não acompanhou, aproveita que todas as lives ficaram salvas, mas amanhã elas saem do ar. Para quem não está no nosso grupo do WhatsApp, para quem não se inscreveu, aproveita que a gente está dando um resumo de cada prática e cada aula que a gente tem. Então é a possibilidade de vocês continuarem estudando depois de cada live educativa. E a gente, ao longo desse esquenta, né, veio construindo várias formas de olhar e atuar em diversos campos, né? Então, educação somática, a yoga, o pilates, a reabilitação, a gente veio construindo formas de atuação e olhares para que a gente, enfim, amplie mesmo o pensar e tudo que a gente vem digerindo dessas novas informações que vem surgindo. E daí esse tema hoje não podia ficar de fora, né? Quando a gente fala de fáscia, quando a gente fala de biotenseguridade, vem muitas questões antigas que a gente vem tendo que ressignificar. E o core é uma delas, né? Quem trouxe o conceito de core hoje em dia revalida e repensa em toda a organização sobre esse assunto. E pra gente trocar hoje, eu convidei uma pessoa mega especial, super inteligente, uma querida, que é a Fabiana Silva. E ela vai falar um pouquinho pra gente. Eu já aviso, Fabi, tem um bando de perguntas já que deixaram aqui. E eu acho que é ótimo também, se vocês forem tendo perguntas, pra gente falar sobre esse assunto e repensar em como a gente tá dando as nossas práticas. E daí fica até uma questão, né? Tipo, será que eu preciso mudar o exercício? Se eu, por exemplo, dou aula de pilates, eu não posso dar mais um exercício que trabalha abdominal porque eu tenho esse entendimento novo facial? Ou tem formas da gente repensar isso, né? A mesma coisa, por exemplo, um aluno que tem dor nas costas, eu peço para ele ativar o core ou não peço? É bastante amplo e, na verdade, a gente vai dar ferramentas para vocês conseguirem pensar e repensar na forma de atuação. Vou chamar a Fabi. Acho que já chamei. Peraí. Para mim. Um segundinho. Deixa eu tentar chamar por... Acho que agora vai. Foi, Fabi? Acho que agora foi. Oi! Oi, linda! Tudo bem? Tudo. Estamos meio parecidas, né? De óculos, Cabelo cabelo. curto! Que delícia! Eu hoje em dia sem óculos em Instagram pra mim não dá. Eu vou ler, eu começo a ficar com não, é melhor assumir mesmo. Tô no mesmo time. É. Ai, Fabi, que delícia te ter aqui, que delícia. Muito, muito Ah, especial. Você é uma pessoa que vira e mexe, eu falo, enfim, dentro dos Ines, e a gente fala muito sobre o seu trabalho e sobre o que você vem construindo, né, nesse meio, não só da face mesmo, mas da união, né, de tratamento com esse olhar facial, com o movimento, vem trazendo muita coisa boa pra gente. Então, muito, muito bom te ter aqui. obrigada, eu tô muito feliz. Ah, que delícia. Fabi, tem um bando de perguntas que já deixaram aqui pra gente. E foram falando, e eu acho Adoro! ótimo, É, porque o que eu percebo é quando a gente fala de core e quando a gente traz essa perspectiva de fáscia, a princípio todo mundo, não, o core hoje em dia a gente não pensa mais em ativar, em contrair. Daí você fala, tá bom, e daí como você colocar isso na prática?
Daí na prática eu já não sei exatamente como fazer. E eu acho que isso é uma questão, né? Colocar esses conceitos que não são nem mais tão novos, mas que vêm se modificando, né? Com todos esses novos estudos, como eu coloco tudo isso dentro do meu ambiente clínico ou dentro de uma sala de aula. Uhum. E daí eu queria começar, tipo, bem do início, sabe? Para quem não é familiarizado ou quem ainda vê o core como esse espartilho, eu queria que você desse uma introdução de como hoje em dia a gente vê essa estrutura interligada, enfim, que é o core miofascial, né? Uhum. Então, a história do core, ela entrou na minha vida, eu acho que da mesma forma que na vida de muitas pessoas, que foi através dos estudos do Paul Hodges e da Richardson, tá? Há muito tempo atrás. Então, eu tive a oportunidade de assistir o Paul Hodges num congresso. E ele falava, né, que então a gente teria um corpete, uma estrutura central no corpo, por isso o core, né, que é o centro, e que essa estrutura era composta, então, pela a região abdominal, né, no caso ele falava um pouquinho do reto, mas principalmente do transverso do abdômen. Transverso do abdômen, assoalho pélvico, diafragma, músculo diafragma, e os músculos posteriores, multífidos, né? Então, assim, a gente tinha uma estrutura posterior, uma estrutura anterior, né? Principalmente o transverso, juntando com bainha do reto, oblíquos, principalmente oblíquo interno, e embaixo o assoalho pélvico e em cima o diafragma. Então, que essa estrutura, pelos estudos que ele fez, ela era responsável por se ativar, tá? Antes da gente fazer qualquer movimento de membro inferior e de membro superior. Então, a gente tem um mecanismo antecipatório de estabilização desses músculos e que esse mecanismo ele acontece, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou mexendo o meu membro superior, quando eu vou pegar alguma coisa, quando eu vou subir uma escada e etc. Tá? E isso foi revolucionário, porque a partir dessa descrição, o que, que o Paul Hodges viu? Que pacientes que tinham dor crônica, eles tinham ou um atraso dessa ativação antecipatória, ou seja, eles começavam a estabilizar, vamos dizer assim, a contrair o core e a mão já estava lá em cima. Então não tinha antecipação, né? Ou então eles não ativavam. E aí todo mundo enlouqueceu. Então tá. Então, para resolver o problema da dor lombar, nós precisamos trabalhar esses músculos, fazer com que eles fiquem rápidos de novo, com que eles consigam antecipar e estabilizem essa coluna, né? Porque sem essa ação desses músculos, a nossa coluna vai ficar muito instável e essas pessoas vão ter dor, tá? E falando assim, fazia muito sentido, né? Só que aí o tempo foi passando, foi passando. Isso é na década de 90, né? O tempo foi passando e aí começou-se a perceber que os pacientes que estavam fazendo esse trabalho específico de core e de, né, ativação de multífidos, de transverso, de assoalho pélvico, diafragma, blá, 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 eles não estavam melhorando da dor lombar. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Inclusive, alguns estavam piorando. Então, o próprio Paul Hodges, e aí eu tive a oportunidade de, no último congresso presencial que eu pude participar antes da pandemia, eu tive a oportunidade de vê-lo falando ao vivo e dizendo o seguinte, eu acho que os meus resultados foram extrapolados. Eu agora me dou conta que não é esse o único fator
que pode levar à dor lombar, a falta de ativação do core, a instabilidade, né? E já falando em processos inflamatórios sistêmicos contribuindo para a dor lombar crônica, e falando na fáscia. Maravilhoso. Né? Então, assim, ele é um grande pesquisador e eu acho muito interessante isso, ele vê que ele descobriu uma coisa assim, mas aquilo que ele descobriu era uma parte da história. E ele reconhece isso, e ele é fantástico, né? Dando aula, assim, é um cara que contribui muito. Mas a gente tem que entender. Deu uma... Tu sumiu, mas agora tu voltou. Voltou. A gente tem que entender que, então, talvez eu tenha que também, assim como o Paul Rogers, repensar as minhas práticas. Porque quando a gente olha com um olhar de biotensegridade, a gente inclui, além da história de incluir multífidos, a gente inclui principalmente fáscia toracolombar. A gente inclui o tronco, o abdômen, a gente pensa nessas estruturas como, sim, um cilindro que tem volume, né? Então, não tem só na frente, não tem só atrás. É um cilindro que tem volume, essa região. E ela é, na verdade, uma região de passagem de tensão, na minha visão. É por ali que vai passar a tensão que vem do membro inferior, quando a gente vai fazer um gesto esportivo, por exemplo, dar um saque, dar um salto, né? E o contrário também, as forças do membro superior vão descer via essa via mais direta, né? Via grande dorsal, fáscia toracolombar, glúteo oposto. Então, eu penso no abdômen muito mais como uma região de conexão e expansão, porque quando a gente pensa em biotensegridade no corpo humano, na verdade, quando os nossos músculos contraem, eles não se encurtam, eles se expandem. Por isso que se a fáscia não está bem organizada, ela não permite essa expansão do músculo durante a contração. Por isso que é um casamento aí, né, do músculo com a fáscia da fáscia com o músculo. Então, a gente muda daí os nossos pensamentos de que, pô, será que eu preciso ficar ativando transverso, ativando multífidos? O que já se sabe é que o cérebro não pensa em músculos isolados, pessoal. Então, não tem uma representação para o transverso aqui, outra para o multífido aqui, outra para o qual outro? Oblíquo interno. O cérebro, ele entende de gesto e ele entende de tarefa. Então, eu quero fazer tal coisa. Qual é o padrão de movimento conhecido por mim, que já foi experimentado por mim, que eu posso usar para fazer esse gesto? Porque o cérebro quer economizar energia, né? A todo custo. Então, ele não quer se envolver com coisas que não menores. Tem muita... Né? O Léo falou bastante ontem, aliás, estava sensacional a live do meu irmão contigo, né? E então, assim, a gente não pode desligar a questão do cérebro da questão do movimento, do músculo, da periferia e da relação com o ambiente, foi o que o Léo falou. Então, para fazer os gestos, a gente vai buscar padrões que a gente já conhece, né? Então, será que se eu buscar um padrão de rolar, por exemplo, um padrão de passado deitado para o semi-ajoelhado, que é um padrão que a maioria de nós conhece. Por quê? Porque nós experimentamos isso, né, há um longo tempo atrás. Então, nós já temos esses padrões, né? Será que se a gente usar esses padrões, eles não estão ativando essa região ou fazendo com que a atenção passe por essa região, que haja uma expansão dessa região, ao invés de ficar
Só localmente treinando. fixando, né? Não, eu acho bem Isso. legal a gente falar isso, porque quando vem uma coisa mais nova, é fácil a gente falar, não, agora não é mais core, né? E na verdade não se trata disso. Trata de. Não. A gente viveu uma época e teve as coisas. Eu lembro de coisas, Fabi, de. Ai, se você contrair o seu transverso do abdômen por um ano pensando, ele vai ficar automático. E quem disse que manter essa contração o tempo todo é boa, né? Tipo, e é isso, né? Num momento foi muito importante e que fez com que a gente já entendesse o corpo de um pouco mais integrado do que era no momento, porque antes era só reto abdominal, e daí Com hoje a gente está certeza. num outro lugar. E daí o que eu acho mais incrível para a gente colocar em pensar em como eu coloco uma prática tá, eu preciso desenvolver novos caminhos ou novas formas de pensar para fazer com que esse corpo tenha essa integração, essa interação, né? Então, quanto Uhum. mais a gente revisita lugares, por exemplo, do nosso desenvolvimento, é uma coisa maravilhosa, porque normalmente esse corpo vai estar sendo integrado e a gente vai estar buscando recursos para ele visitar caminhos e proporcionar novos caminhos. E se for o caso de ser, por exemplo, métodos que têm exercícios fechados, né? Por exemplo, a yoga, o pilates, que tem os mesmos movimentos, de que forma que eu vou proporcionar isso, né? Porque eu Uhum. escuto gente falando, então agora eu não posso mais pedir para a pessoa fazer uma prancha. Não é que não pode pedir para, né? Mas qual o caminho? Você tem tanto mais recursos para visualizar esse corpo de forma integrada. Então, se você escolheu a prancha como exercício, o porquê que você está dando o exercício e qual vai ser o comando, a forma com que você vai fazer com que esse aluno pense o movimento, né? E daí sai um Uhum. pouquinho do movimento certo e errado. Então, não é prancha, não é abdominal, é o porquê que eu vou propor esse movimento. Isso, e eu acho que isso, Bruna, tem a ver assim com o que a pessoa precisa, né? Então, assim, ela precisa fazer tal e tal coisa. Então, eu vou buscar dentro da proposta do exercício fazer isso, mas eu gosto muito de colocar uma tarefa junto. Que seja, leva, empurra essa bolinha, faz força e tenta alcançar tal lugar, ter uma meta, ter uma tarefa, ter um play junto, né? Alguma coisa de mais divertida, mais leve, Sim, né? Algum desafio para o paciente, desde que seja um desafio realista sim, para ele lógico. não se frustrar, né? Assim, não consigo e não consigo fazer mais nada, e aí já começa toda uma função. Porque eu, na verdade, eu confesso que, assim, dificilmente, eu nem lembro se eu já atendi pacientes que tinham um core fraco, tá? Na verdade, os pacientes que chegam para mim, que eu atendo quase todos os dias, os pacientes que chegam para mim, na verdade, eles têm excesso de ativação. Eles estão totalmente bloqueados, rígidos, e é isso que está causando a dor. É o excesso. É assim, não tem dissociação de movimento pélvico, né, nem no plano frontal, nem no plano horizontal. Tá tudo um bloco. Então, assim, como é que eu posso pensar em colocar algo que vai deixar ele ainda mais Rígido. bloqueado? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Esse meu paciente, ele é instável? Ele realmente, assim, não tá conseguindo contrair, tá com muita inibição? Eu vou dizer que, na minha prática, 99% é o oposto. É um excesso, né? E quando há o excesso, também há uma inibição, né? Porque para a tensão, força de reação do solo, para a tensão se distribuir,
nessa unidade funcional que é o nosso corpo, uma unidade de biotensegridade, a gente não pode ter excesso de tensão, né? Ou pontos em que não flui, o estímulo mecânico não consegue fluir ali. Isso vai gerar uma disfunção, né? Então, para mim, na verdade, o que eu tenho que fazer é baixar a bola dessa galera, né? E trazer muitos movimentos. Às vezes até eu começo pela imagética. Pensa no teu quadril movendo. Vamos pensar agora que tu tá caminhando num lugar que tu gosta muito. Te imagina fazendo isso e vai trazendo essa sensação de volta para ti que tu já teve. Então eu vou trabalhando com isso e trabalho com o toque, né, com a terapia manual, uso bolinhas, uso um monte de coisa para que, na verdade, assim, é o que vai fazer sentido e o que vai abrir a porta de entrada para cada pessoa. Então, eu não uso a mesma coisa para todo mundo, né? Não, com certeza. E a imagética, né, Fabi, é uma coisa que faz com que a pessoa até se desprenda de algumas crenças. Porque normalmente quando chega uma pessoa para fazer ou uma atividade física ou para tratar de uma dor, principalmente na região lombar, ela chega com algumas crenças. E uma das crenças é que se eu vou fazer exercício, eu preciso contrair o abdômen. E se eu tô com dor, eu preciso contrair. Então, para conseguir levar esse aluno ou esse paciente para uma experiência que não tem esse excesso de contração, a gente precisa, na verdade, quase que mostrar um caminho diferente, né? Eu dou uma enganada no meu sistema nervoso para fazer com que ele tenha uma nova experiência. E daí as imagens, elas são muito positivas, né? Porque no primeiro momento, a imagem ou a fala que vem para essa pessoa que sempre manteve a contração é a do espartilho, a do empurra o umbigo para dentro, ou segura o xixi o tempo todo. Ouviu isso durante praticamente 10 anos, né? Mais 20 às vezes, dependendo de quando ele começou. Então, eu acho que o instrutor, né, ou o fisioterapeuta, além dele saber exatamente o que ele quer proporcionar e qual recurso que ele vai trazer, ele toma muito cuidado com a fala. Porque é fácil a gente se perder numa fala que a gente usou há 15 anos atrás e que era rotineira, e hoje pode ser o diferencial para você não conseguir gerar nenhuma interação entre o corpo ou mobilização de uma articulação, né? Não, e aí, e quantas vezes, né, a gente já falou, eu já falei, temos que ter o abdominal tá fraco, temos que reforçar, hoje eu tenho noção que eu fiz uma coisa que eu não devia, mas, enfim, e o paciente tem essas coisas. Porque eu vi que tem que reforçar os abdominais para eu melhorar da minha dor lombar e darará, né? E eu me lembrei quando estava falando de uma paciente há muitos anos que ela fazia ginástica. Sabe quando se fazia ginástica localizada? Era uma coisa mais comum. Hoje não é tão comum. E ela disse assim, eu aprendi que eu tinha que encaixar o meu quadril. Então, ela ficava o tempo inteiro em retro, fazendo exercício. E aí, ela levou isso. Isso é bom. Se isso é bom, eu vou fazer isso o tempo inteiro. Né? E aí não foi só a tensão abdominal, foi tensão glútea, tensão no assoalho pélvico, que culminou com incontinência urinária. E daí vai fazer físio e a gente antigamente pedia para contrair mais, né? Então a hipopressão, né? São termos muito discutíveis, assim, mas o que, na minha visão, que eu vejo, que a gente não precisa necessariamente focar no abdômen para trabalhar o abdômen. Sim. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estava atendendo um paciente que tem 84 anos, tem dor lombar, tem hipercifose, tem um Schauermann, que é uma hipercifose bem séria, né? E tem refluxo,
tem muita tensão ali, né, em abdômen. Imagina, tá tudo quase colapsado, né? E eu faço um trabalho de transmissão de tensão com ele. Então, eu uso o membro inferior, então eu digo para ele, empurra a maca, empurra, põe o teu pé apoiado, faz força do pé contra a maca e faz com que essa força suba da tua perna, passe pela tua coxa, pela tua pelve, pelo teu abdômen, chegue lá no teu membro superior. E a gente vai trabalhando isso primeiro. E depois começa a trabalhar junto com o membro superior. Então, o membro inferior e o membro superior. Sem pedir, contrai aqui o teu reto, contrai aqui o teu transverso. Não. É uma mudança de olhar, né? Até porque hoje em dia a gente já entende que se tem refluxo, tem aumento de pressão. É uma série de coisas, né? Não vai olhar só posicionamento do corpo. É tudo que influencia. Porque se a gente for olhar toda essa conexão, né, da linha profunda anterior, ou enfim, dá para ir por vários caminhos de análise, mas a gente percebe como a influência de um abdômen muito rígido ou de uma pelve em retro, isso vai fazer com que tenha um disfuncionamento sistêmico, né? Porque vai pegar em todos os lugares. Fabi, isso do quadril é impressionante, né? Porque mesmo gente que não era da localizada, durante muito tempo esse encaixe de quadril foi colocado, né? Eu vim da dança e eu via isso sempre, e eu tive que, na verdade, me redescobrir enquanto corpo, mas eu percebo como é uma dificuldade para qualquer pessoa, né? Descobrir essa dobra ou esse posicionamento neutro da pelve. E às vezes acha que toda vez que eu vou contrair o abdômen ou fazer alguma coisa que tenha que ter um respaldo maior dessa estrutura, eu encaixo, né? Que é o antigo imprint do Pilates, e daí em cada lugar foi tendo um nome. Não, e tu falou, né, da questão do aumento da pressão. Então, por exemplo, com esse paciente eu trabalho mobilidade da língua, que está relacionada com a cadeia profunda. Esse paciente, ele teve, há muitos anos atrás, ele teve um câncer nessa região aqui, submandibular, e foi retirado o esternocleido de um lado. Eu brinco, né? Eu tenho uns pacientes assim que são uns casos bem tranquilo. Bem tranquilos, né? Mas Jesus ajuda, tá na causa com a gente. Então, e tem uma cicatriz aqui, então, mas é uma cirurgia que faz 30 anos que ele tem, né? Só que é um corpo que não foi cuidado. Tem isso também, não foi cuidado. E agora tem as questões da idade, enfim. Mas daí a gente trabalha a língua, a gente trabalha toda a percepção de mobilidade diafragmática. Eu trabalho o nervo vago para regular, ajudar a regular, né, todos os processos digestivos. Então, assim, tem N coisas que a gente pode fazer. E depois que eu faço toda essa regulação, eu vou trabalhar junto mais mobilização da pelve, eu uso bolinha, eu uso almofada. Depois, além da mobilização da pelve, a mobilização do quadril. Então, assim, e é um paciente que, apesar da idade de todas essas queixas, ele está melhorando. Isso é muito legal, né? Não, é muito gostoso ver, né? E esse paciente provavelmente tem até um lugar mais relacionado também com o estresse emocional, né? Porque se tá tudo aqui, né, Fabi, você acaba entrando numa posição mais antálgica. O excesso de contração, ele vai causando uma série de coisas, né? E o corpo, muito tempo, como a gente entendeu que esse lugar era muito fechado, a gente vai comprimindo tudo, né? Na educação somática, eles falam que quando a gente quer começar a liberar o processo digestório e esse entendimento desse lugar um pouco mais acessível, a gente começa com sensibilizações base, às vezes de entendimento do coração na cavidade posterior, como se ele tivesse, daí a gente usa a imagética, né? Como se ele tivesse se deitando sobre os pulmões. A gente acaba trazendo essas sensações
para fazer com que isso também ajude a regular o sistema e deixar, tirar essa pessoa, né, desse estado tão repressivo e se sentir mais com possibilidade de movimento, né? E eu acho que essas junções de visões dão, às vezes, muito viés e vários caminhos para diferentes públicos, né? Uhum. E é engraçado, porque esse paciente é um endocrinologista, então ele conhece a anatomia, mas uma coisa é você conhecer a anatomia, outra coisa é você, né, Nossa! trazer para a tua vida, né? E realmente, assim, vibra numa energia muito baixa, né? Tem aspectos psíquicos, aí eu vi ali até que alguém perguntou se eu indicava, né, para um trabalho multiprofissional. Sempre que necessário, sim, mas às vezes também a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, ele já está comigo e já está com o personal. Então a gente já está fazendo um trabalho em conjunto. Então, vamos devagar. O idoso tem mais dificuldade para mudanças, ele tem mais rigidez nas ideias. Então, assim, eu não posso chegar e dizer assim, tá, tu vai no psiquiatra, tu vai na nutricionista, tu vai continuar aqui comigo, tu vai no personal, tu vai fazer mais não sei o quê, vai fazer... Né? É um paciente que eu Com atendi certeza. 3 vezes. Então, assim, a gente tem que ter cuidado nisso também, para não daqui a pouco assustar a criatura e ele vai dizer assim: não, se eu preciso fazer tudo isso, eu não vou fazer nada, Nada. Não, e né? sabe, Fabi, eu entendo também que muitas vezes a vontade eu sempre trabalhei como fisiócio com equipe, né? Então era Uhum. médico, era educador físico, era psicólogo, era nutricionista, principalmente quando era de alto rendimento. Mas eu percebo que várias vezes essa busca vem a partir do corpo. Então, você disponibiliza essa pessoa pequenas chaves vão se despertando e ele vai falando, nossa, acho que agora é a hora de eu procurar um terapeuta, um psicanalista. Isso. Eu acho que muita coisa vem do processo pelo movimento, né? Principalmente quando é uma pessoa mais rígida, porque tem pessoas que tudo que você propõe, elas abrem e acham que é um caminho Uhum. maravilhoso. Tem muita gente que tem uma resistência. Então, vai fazer atividade física ou uma fisioterapia porque praticamente foi obrigado. Então, eu acho que esse Isso. processo, através do movimento e das terapias combinadas, elas fazem com que a pessoa acabe achando possibilidades e criando mais intimidade com o seu próprio corpo e vendo as suas necessidades. Então, eu acho que o caminho do movimento é um caminho muito que leva o tempo de cada pessoa, sabe? Eu deixo com que essa Uhum. pessoa perceba o tempo necessário para ela buscar outras ajudas também. É bem isso, assim. Então, a gente entender o contexto, né? Então, assim, eu sempre, como a pessoa me procura, eu sempre procuro fazer um vínculo para o paciente engrenar numa atividade física, tá? Daí ele vai escolher o que ele quer fazer. Então, a gente começa por aí. E às vezes eu já tive situações em que assim, a pessoa engrenou na atividade física, fazendo 3, 4 vezes por semana, a pessoa estava vindo comigo e as coisas ainda patinando. E aí, bom, vamos parar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver qual é a estratégia que a gente tem que pensar juntas, né? É, e de fato, aí eu tenho que buscar outras coisas. Eu tenho muito esse cuidado de não sobrecarregar também, porque às vezes eu já tive paciente que era tratado por equipe especializada de dor, e o paciente ficava pior, 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 porque era demais. Então, achar o que é o balance, né, para cada paciente também, a gente tem que estar atento a isso, né? Não é só fazer a técnica. Com Nessa, tá, certeza. veio, vou atender e deu. Não, eu me preocupo muito com os meus pacientes, eu monitoro, mando mensagem, eu quero saber como é que tá, eu quero saber, tô sempre reavaliando o que eu tô fazendo, então eu sempre pergunto pro paciente, olha, de quando tu começou até hoje, quantos por cento tu tá diferente, né? O que que tu acha que mudou, não mudou? Então a gente tem que estar sempre fazendo esse momento aí, né?
Sim, é muito importante, né? A gente olhar o aluno ou o paciente mais do que protocolos, né? Segmentados. Do que a contração de um grupo muscular isolado, que, aliás, para a gente voltar para o core, a gente sabe, se a gente, mesmo que a gente não acredita em biotensegridade, tá, tudo bem. Mas a gente já sabe que, por exemplo, a gente tem a fáscia epimisial, que é aquela que está em cima do músculo, bem pertinho do músculo, que essa fáscia, ela transmite a força de forma mais local, tá? Então, ela não transmite força só num espacinho, ela já vai um pouquinho adiante. E a gente sabe que a face aponeurótica, ela liga vários grupos sinergistas. Então, eu já transmito tensão para, no mínimo, mais de uma criatura, né? Mais de um músculo, mais de uma área. Então, não tem como a gente imaginar que a gente está isolando a contração do fulaninho. A gente está isolando a contração do músculo ciclaninho. Porque o próprio tecido conjuntivo faz com que essa tensão se dissipe. E ainda bem, De né, uma Fabi? forma... E boa, ainda graças bem. a Deus. Graças. Quem criou esse corpo criou uma coisa muito maravilhosa, né? Muito, muito. Ai, que ótimo. Fabi, quando você fala desse olhar, né, de integração do sistema, principalmente para contração desse core miofascial, eu vou chamar assim só porque para a gente dar um alinhamento. Você Tá. preza bastante a postura da pessoa? Pô, postura, eu tenho que estar numa postura ideal, eu tenho que estar num bom posicionamento, ou você normalmente entende que mesmo ela sendo variável, né, que qualquer postura pode ser favorável por uma contração de um sistema e nesse lugar de biotensegridade, né? Se a gente fosse pensar na biomecânica clássica, sim. A gente teria que levar em consideração um ponto ótimo de contração dos músculos. Então, eu chegaria lá numa pelve neutra, eu chegaria lá né, num meio caminho, ponto ótimo. Mas, para mim, o que vale é a mudança. Então, vou dar um exercício, né? Que vai ter uma ideia que tu tá aqui agachado e aí tu vai passar a tua perna lá para diagonal, lá na frente. Então, eu quero essa mudança, esse deslocamento de centro de massa e essa transferência e essa brincadeira com o chão mesmo, né? Então, não fico muito preocupada, assim, com postura ideal ou posição ideal. É legal a gente falar disso, né? Porque tem tanto a postura certa para iniciar o movimento, né? Isso muito se fala muito, né? E no Inner, como ele tem esse olhar bem somático, e eu vim da dança, né? E na dança é o caminho que é o que vale, né? E não o início e o fim. No Inner a gente fala da consciência, de eu saber onde está o meu corpo, então, mais do que a postura ideal, de eu perceber que eu tenho uma consciência do que está acontecendo, e daí, a partir dessa consciência, eu vou fazendo alterações se eu achar necessário, mas que o caminho do movimento é um caminho que não tem o ideal, é a construção e a passagem que vai fazer com que a gente consiga ter essas integrações de corpo e esse revisitar, né, dessas posturas. A gente recebe muita gente do Pilates ou da educação física e para eles normalmente isso é um ponto, né? Porque veio de um lugar que tem um movimento certo, que eu tenho que começar num lugar certo e eu tenho que terminar de tal forma, né? E daí isso às vezes acaba até engessando, porque como eu vou dar uma cadência de movimento sendo que ele não está preparado para receber, né? Então trazer esse olhar de que o nosso corpo vai ter a experiência do movimento mais do que o acertar
eu acho que é uma coisa bem legal para pensar na postura, né? E como eu vou trabalhar esse lugar mais dinâmico. E como a Andrea tá falando aqui, ó, a postura ideal nem sempre é uma postura funcional. Eu concordo, eu acho que dificilmente ela é funcional. Não tem Sim, com como, né? certeza. E assim, também, de novo, eu vou fazer as minhas meia-culpa. Eu também já pensei em postura ideal, faz um tempo já, né? Mas assim, eu entendo essa certa dificuldade que a gente tem de desconstruir aquilo que a gente aprendeu, que a gente leu nos livros, que a gente recebeu, né? E na verdade, toda é, novidade, todo o novo aprendizado, ele vai gerar né? Sim. Assim, um desconforto. Mas como? Né? Como assim? Então eu não tenho que olhar, né? Da onde sai. E aí, eu me lembro muito, assim, há muitos anos eu fiz um curso com a Jenny McConnell, que é uma fisioterapeuta australiana que inventou o McConnell Taping, super famosa e tal. E ela falava muito assim da posição inicial e não interessa onde está iniciando, né? Então, assim, tem que entender que lá no ombro tem uma posição da onde eu estou partindo, que é a posição que é individual para cada um, né? Então, Sim. é daqui que eu parto, é daqui que eu vou sair para fazer o gesto que eu quero fazer. Eu acho que é bem por aí. O que me preocupa são as fixações, como a gente começou falando, né? Então, aquele paciente que está com esse core muito tenso, muito rígido, que não consegue nem fazer cocô direito, que é uma outra coisa que eu pergunto muito para os pacientes, né? Como é que tá para fazer cocô? Como é que é a característica do. Até isso eu pergunto. O cocô é massinha, o cocô é bolinha, o cocô. Né? Porque tudo isso vai mostrar como é que estão as pressões internas, vai mostrar como é que tá, né? E para fazer cocô, a gente precisa relaxar, né? Então, se eu não consigo relaxar, aí eu vou ter um problema. E eu tenho atendido muitas mulheres, hoje ainda atendi, que vêm de pós-operatórios de abdominoplastia. Aí Completamente rígido, né? a rigidez não por excesso de contração. A rigidez, ela é artificial ali, né? É porque o tecido foi e costurado e fixado, e enfim, eu não conheço todas as técnicas, mas assim, tá bonito, né? Tá bonito. Mas depende. Depende também do conceito do que é bonito ou não, mas tá ali, tá esticadinho, tá, mas é funcional, consegue relaxar. E aí depois começa a ter dor lombar, constipação crônica, inflamação crônica, porque o intestino não funciona bem, dor cervical, dor na ATM e ombro. É uma cadeia, né? Isso Isso. da operação ou não, né? De eu escolher fazer uma operação ou não, acho que não é nem o caso, mas é entender que quando o estético vai além do que é saudável, né? Normalmente o corpo ele não vai entender muito bem como continuar. E daí ele vai se adaptando, como ele faz isso de uma forma maravilhosamente bem, e daí isso faz com que o nosso corpo tenha que ter outros artifícios, né? Eu tenho muita pós-cesárea, de problema pós-cesárea, então, de gente que vem, o que eu preciso fazer? Porque terminou a cesárea, a pessoa mandou para casa e vida que segue com a criança, né? E como eu volto a entender esse meu corpo depois de uma cicatriz, depois de um corte, e muito se acha que é por conta de, tô amamentando muito, tô muito pro bebê. E não é só isso, né? Tem todo
uma relação com o meu corpo que precisa se adequar a partir de uma ruptura, né? Isso. A Uhum. Nina está perguntando, existe transmissão de força nesse caso? Do caso da cicatriz ou da cirurgia? Se tiver, se tiver, no caso assim, vai ter aquela tensão, vai ter densificação, em algumas situações vai ter fibrose. Então, a qualidade da matriz extracelular, ela está alterada. A capacidade de crimp, né, de ondulação, que permite o estiramento e recolhimento das fibras desse tecido da face, né, vão estar prejudicadas. Então, sim, a transmissão da tensão vai estar prejudicada. Não sei te dizer se vai ser zero, mas vai estar diminuída com certeza, né? E na cicatriz é a mesma situação, tá, Mina? É um tecido que, porque assim, a força ela se transmite através das fibras, mas a tensão, o movimento, a mecanotransdução, ela acontece também pelo que é informado na parte líquida da face, que é a matriz, substância fundamental, né? Então, se tá tudo assim, não vai ser possível haver aquela vibração, aquele deslizamento, né? Então, sim, vai estar prejudicado. E daí precisa E ter aí tudo bem. O que e eu só acho assim, ó, que muita gente diz, mas então para que foi fazer uma cirurgia estética? Bom, se para a pessoa isso é importante, se isso é uma forma de saúde também, vamos dizer assim, porque ela não está se sentindo bem com o corpo, ela não quer expor o corpo, e N motivos, tudo bem. Mas saiba que é necessário haver uma recuperação funcional, né? Que o paciente seja informado disso, e que essa recuperação funcional ela é um processo, que não é rápido. tem. É que normalmente o médico esquece de falar que tem o pós, né? Só é o ato e daí depois O negócio você é fica fazer. vamos fazer, daí depois você pode ficar em repouso e tá tudo certo, você segue a sua vida. Põe o macacãozinho e deu. Deu. Né? Coloca faixa, né? Tipo, coloca faixa elástica e vai pra vida. Uhum. Não é, né? Mas eu acho que isso já está muito melhor. Eu acho que isso já está mudando, até porque uma parte, né, dos profissionais já está vendo que o resultado é muito melhor, né? O resultado funcional e tudo. E então vamos ser otimistas que as coisas vão melhorar. Estão melhorando sempre. Uhum. Fabi, uma das perguntas foi o máximo, e aí, faço abdominal ou não? Eu não faço. Eu não faço abdominal. Isso aqui, não, 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 não. Tá? Você sabe? Eu, Pode falar, Fabi, pode falar. não, eu trabalho muito com a ativação do membro superior e do membro inferior e com trocas de posturas. No Inner, quando eu sistematizei, né, enfim, no Inner não tem o exercício certo, tem a construção, as pessoas falavam, mas e daí? Essas suspensões que você faz, né, de rolamento é para trabalhar o abdômen? Eu falei, não, porque o trabalho do abdômen vai estar no processo de construção de movimento. Então, você tá de barriga para cima e vira de lado e senta, naturalmente, seu corpo está se adequando em relação a isso. Se a pessoa precisar ou sentir por conta dessa ativação do tanquinho, não vai ser, por exemplo, numa aula de Inner, porque apesar da pessoa pode até sentir, e depois sentir os meus oblíquos, e é óbvio, né? Porque alguns movimentos trabalham mais e algumas construções de postura, como a gente não está habituado, requer, né, mais essa comunicação, mas o trabalho isolado de abdominal, a gente também não trabalha. E o que eu percebo é que para os alunos, mesmo os que são vinculados à estética inicial,
ou os que vêm com dor achando que o movimento certo é, eu vou fazer inner, mas eu tenho certeza que eu vou precisar ir na fisioterapia fazer prancha, sabe? Eles acabam se desvinculando um pouco disso, porque naturalmente o corpo vai tomando uma forma muito mais alongada por conta de um trabalho que tem essa comunicação, né? Essa interação. Então, normalmente o que eu vejo é que as pessoas que começam a praticar e começam a entrar em contato com o seu corpo, descobrir possibilidades de movimento, ter essas integrações faciais, elas começam a se desvincular um pouco do tanquinho e começam a entender que naturalmente o corpo vai tomando a sua forma, né? Que eu acho que é uma coisa muito positiva. Isso. Não, e assim, para chegar no tanquinho, primeiro, tem que botar uma carga muito alta, né? Porque tu quer gerar hipertrofia, tu vai ter que fazer carga alta, pouca repetição, vai ter que comer proteína, tem todo um, né? É um trabalho árduo. Bom, se esse é o objetivo da pessoa, ok, mas não é só eu que faço isso, não é o meu trabalho. E muitas vezes essa pessoa que tem o tanquinho tem dor, tem disfunção, ela tem o tanquinho, mas ela não tem boa mobilidade, ela não é tão funcional quanto ela deveria. Então, bom, tudo depende do objetivo da criatura, né? Com certeza. A Thalita perguntou, nem contração excêntrica de abdômen? Não sei se, assim, uma coisa específica, não. O que a gente percebe nos movimentos é que naturalmente esses trabalhos que prezam essa comunicação acabam atingindo, né? Por exemplo, se eu estou a fundo e faço uma micro extensão, naturalmente vai chamar esse abdômen de forma mais excêntrica, mas a gente não trabalha o excêntrico do movimento, né? Tipo, eu não fico fazendo a extensão e voltando só para ativar a parte. Vai os dois, né? Não tem só excêntrico, mas para priorizar o excêntrico. A gente também não. Até porque, Fabi, no inner a gente trabalha com pouquíssimas repetições. A gente trabalha com construção de movimento. Então, o movimento, na verdade, se dá pela construção. Não pela, vou ficar repetindo e fazendo. Então, é difícil, né? Pensar, né, no solo excêntrico. Acaba priorizando, o que eu percebo é que os tecidos, os movimentos que prezam, né, essas conexões, tudo, eles tendem a ter uma ativação mais excêntrica, se a gente fosse pensar assim, né? Sim, sim. Uhum. Mas eu não tenho ido por esse caminho, não. E eu vejo que tem uma coisa, né? E é até um diálogo que acontece muito dentro do inner, porque dentro do inner não tem um movimento certo e errado. E quando a gente fala de fáscia, naturalmente eu posso priorizar uma linha, mas naturalmente poderia ser qualquer movimento, né? Mas o qualquer movimento, Fabi, e eu não sei se é uma coisa que você percebe também, o qualquer movimento pode ser nenhum movimento, né? Tipo, pode ser ou um movimento que não tem uma comunicação, ou tipo, sair movimentando aqui e tô movimentando a fáscia. E daí as pessoas perguntam, então, para eu trabalhar essa comunicação, principalmente desse comiofacial, eu posso fazer qualquer movimento? E daí eu queria que você respondesse, daí depois eu falo em seguida. Tá. Então, assim, teoricamente, tudo que a gente faz de movimento, a fáscia tá junto. É miofáscia. Não tem como excluir, né? O que a gente acabou trazendo para a nossa realidade? Que alguns tipos de movimento com velocidade maior, como a pliometria, por exemplo, saltos curtos, esses movimentos eles estimulam muito a região tendinosa, né? Estimulam muito o tendão, e esse estímulo é realmente de um remodelamento do colágeno, tá? Mas
aí a gente está dando um foco mais na parte fibrosa, né, da face. Mas quando a gente faz qualquer movimento, a gente está trabalhando a parte aquosa. É o nosso corpo como uma esponja mesmo. Eu adoro essa analogia que o professor Schleib faz, né, do efeito esponja. Então, isso também é trabalhar a face. Claro que surgiram daí vários métodos de treinamento da face, né? Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer o rebote, tem que fazer não sei o quê. Não temos, pessoal, nenhuma, isso, recoil, todos esses, nós não temos. No recoil, ele pega um pouco a questão do tendão, tá? Mas fora isso, nós não temos nenhuma evidência. Não existe um estudo científico mostrando os exercícios faciais e não foi superior a outro tipo de exercício. Então, a gente precisa entender mais. Precisa mesmo fazer exercício para face ou eu posso fazer qualquer movimento? E aí agora a gente está, junto com a Universidade lá de Santa Catarina, a gente já submeteu o projeto para o CNPq e vai começar a estudar esses exercícios faciais para entender se eles realmente funcionam como eles dizem que funcionam, se eles são superiores ao que a gente já viu, o que tem de diferente, enfim, eu acho que é importante a gente, né? Assim como o Paul Rhodes mudou de ideia, daqui a pouco, quem sabe, a gente não vai mudar algumas coisas também em relação a esses exercícios, né? Sim. O que eu acho mais que a gente tem mais de ferramenta quando eu falo de trabalho facial, né? E pode falar de uma linha ou de uma, enfim, de como a pessoa quiser chamar, a gente sabe que com a intenção e as relações entre o terapeuta ou o instrutor, isso modifica a forma com que a pessoa se movimenta e gera uma sensação de prazer, e isso faz com que melhore as qualidades do corpo. Eu acho que o que a gente tem é como eu vou aplicar o movimento e o porquê que eu vou aplicar o movimento, né? Mais do que eu vou fazer esse movimento porque aqui, é o protocolo que sempre fez, ou que falaram para fazer, ou é um movimento que eu peguei que eu achei super legal no Instagram, porque tem isso, né? Tipo, a gente sai desse lugar e começa a ver a necessidade de cada um. Eu acho que esse talvez seja o maior ganho que a gente tem tido com esse olhar, né? De biotensegridade, do sistema facial, da forma com que eu olho esse meu aluno, esse meu paciente, que eu trago para ele possibilidades de se mover. Sim, não é o movimento pelo movimento, não é só a questão mecânica, né, Bruna? Sim. É muito diferente, que daí integra realmente, faz uma integração aí muito, muito legal, né? Agora, sair saltitando e, tô trabalhando a face, tá, mas e se tu fizer o winner, será que tu não tá também? Sim. Né? A gente fala muito no Inner que qualquer movimento pode ser maravilhoso, dependendo da pessoa e o porquê que eu quero dar e quais são as condições verbais que eu vou fazer com que ele explore o próprio corpo, né? Para mim, eu sempre falo, nada melhor do que se eu um exercício com intenção, uma caminhada com presença, saber onde eu tô e me perceber. Eu acho que esse é o que a gente consegue trazer de melhor para os nossos alunos. Não, e o prazer, né? Eu já fiz várias práticas para mim. Eu já fiz hidroginástica, eu já fiz yoga, eu já fiz pilates, eu já fiz musculação, eu já fiz N coisas. E uma vez eu estava fazendo pilates e o instrutor disse assim para mim, hoje é o dia da tortura. Eu fiquei pensando assim, filha da mãe, eu tô aqui, pensei, não falei porque eu sou educada. Eu não tô aqui para ser torturada. Eu tinha que estar aqui para curtir, para ter prazer. Então, hoje em dia, eu escolhi o meu exercício, que é a dança. Então, né, é o que estimula meu vago ventral, é o que me deixa feliz, é o que passa a hora. Eu acho que assim, eu nem vejo passar, eu acho que é aí que a gente tem que buscar.
né? Por isso que eu digo para os pacientes, algo que tu fique feliz fazendo, não me interessa o que tu... Ah, mas eu quero jogar tênis e tem artrose no quadril. Não interessa. Vai. Vamos se preparar para isso, né? Porque tu tem que estar feliz fazendo isso. Tem que ser, sabe, um prazer, tem que ser uma coisa boa. Não pode ser a tortura. Que nem Sim. aquelas coisas, ai, tá pago hoje. Ah, Não. caramba, né? Just do it, né? Aqui nos Estados Unidos é uma coisa, tipo, venci, passei por cima, passei por cima. Para mim Ai, que triste, né? não, para mim eu não vejo sentido. Sentido, por exemplo, para mim correr não é uma possibilidade. Eu falo que o meu corpo não nasceu para correr, porque toda vez que eu vou correr eu fico perguntando, eu tô correndo de quem nesse lugar? De quem que eu tô correndo? Porque tipo, nada. E eu acho que é isso, não existe um movimento, existe a gente descobrir as formas com que a gente se sente prazer, as formas de afinidade que a gente acha com técnicas ou com o ambiente, enfim. E é isso que vai fazer com que a gente tenha esse corpo que se comunica, a possibilidade de trabalhar o nosso sistema de forma integrada, saindo desses lugares, né? Tipo, só mais 5, vou ficar, porque isso, na verdade, a gente já viu que não tem benefício, né? Isso. Alguém tinha perguntado aqui qual era a universidade. É a UDESC, é a Universidade Estadual de Santa Catarina. É o grupo de pesquisa do professor Gilmar Santos. Estamos eu, a Larissa Senhorim, minha amiga, o professor Chilaipe, tudo lá, tá todo mundo junto. Não, maravilhoso o trabalho, Fabi, que você vem fazendo. E é isso, né? A gente precisa de. Para a gente cada vez entender mais sobre, a gente tem que ir lá, pesquisar, entender, para validar muitas coisas, mudar de ideia algumas vezes. Eu acho que é esse o lugar, né? Uhum. E É isso aí. sempre falaram, falaram da dança, né? E é isso. E você sabe que hoje em dia, quando com esses com que vem de fáscia, né? O pessoal da dança super tá se sentindo a par do movimento. Eles falam, e quando não foi, né? Mas eu que, tipo, quando vim da dança, eu, tipo, era muito isso. Ah, não, a dança não trabalha o corpo. E na verdade é isso. Qualquer movimento com intenção, com presença, tá trabalhando o nosso sistema. É verdade, verdade. Uhum. Maravilhoso. Ó, Ó, pessoal. as gurias já querem vir para Santa Catarina para pesquisar. Olha aí, ó. Sim! Isso Cola aí. a Fabi é a pessoa. Não, eu acolho todo mundo. Um jeito eu dou na pessoa. Vai para cá, vai para lá. Um jeito a gente dá. Não, o Iner já tá assim, ó, tá de braço dado. Quando eu for pro Brasil, é sempre eu vou para lá primeiro, depois eu vou pros meus pais, né? Eu vou ficar aqui com a Fabi. Isso aí, isso aí. Fabi, muito, muito obrigada. Que conversa deliciosa e importante. Muito, muito bom. Eu que agradeço, obrigada pelas perguntas, né, a participação. E se alguém estava ouvindo a gente e pensou assim, não, essas duas aí estão doidas, né? Mas pelo menos fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Por que será que elas estão falando isso? E aí começa a ler outras coisas, a abrir, sabe? E sempre que a gente se dispõe, se abre, fica mais fácil, a gente com certeza evolui também. Com certeza. É estar aberto, né? Eu acho que é o Isso. educador do corpo, é isso, né? Se permitir ouvir e trocar. É isso. Não tá doida, não. Fabi, Muita muito, gente muito obrigada. concordou também. Valeu. É bom também. Muito, muito obrigada. Minha A gente vai linda. se encontrando, muita coisa juntas ainda pela frente. Isso, eu quero contar que, olha, faz uns 3 anos
que a Bruna me procurou, né, Bruna? Ah, eu tenho um método assim, assim, dadadã, dadadã. Eu disse, ó, vamos, me mostra mais, vamos conversar. E aí a gente começou, né? E vai sair. Nosso Vai. estudo aí sobre o Wiener vai sair. E eu sempre digo, eu não sou pesquisadora, eu sou uma professora que gosta de estudar e eu sou curiosa também. E eu acabo fazendo a ponte, né, entre quem pratica com quem pesquisa. Então fica mais fácil. Maravilhosa. Fabi, muito obrigada, gente. Beijo, Muito obrigada amores. pela participação. Ah, Amanhã deixa, vai ter posso um. dar um recadinho? Sim, Posso dar um super. recadinho antes? Na terça-feira, no dia do feriado, ah, o Círculo e o IBO vão estar recebendo o Paolo Tosi para uma introdução ao sistema facial. É uma aula no Zoom gratuita Já me inscrevi. e ai, muito delícia! E esse cara é genial e ele vai estar depois, ele vai estar em novembro aqui em Porto Alegre. Ele vai ficar 2 semanas. Eu vou colar nele, porque eu quero aprender tudo que eu puder. E então aproveitem, vai ser às 10 horas no dia 2 de novembro, é gratuito e o link tá na bio aí. É só se inscrever para o Zoom. Sim, Obrigada, Bruna. imagina, sempre. E amanhã a gente vai ter uma aula pelo Zoom também, para quem se inscreveu, e vai ser um introdutório do método. Então a gente vai falar um pouquinho dos princípios, vai Ah, falar eu um vou me pouquinho inscrever. de dentro. Sim, sim, vai ser bem gostoso. E tem prática, gente, tem prática também. Ah, vou me inscrever. Ótimo. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Obrigada, Tchau, Fabi. Amei. tchau. Tchau, É, eu tchau. também.